Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 4 de Cálculo 1. Nesta aula vamos a continuar com o nosso estudo da teoria de funções. Lembrar que na aula anterior a gente definiu o que era uma função. Nós estamos focados em estudar funções reais de uma única variável real. Vimos alguns exemplos, vimos conceitos como o domínio de uma função, a imagem de uma função. Depois vimos alguns exemplos de funções particulares, tipo funções crescentes, funções decrescentes. Também vimos o conceito de gráfico de uma função. Dessa maneira, uma função é representada geometricamente no plano cartesiano. E também a gente viu outros exemplos de funções, como função raiz quadrada, funções potências, funções polinomiais, funções racionais, a função valor absoluto, tá? E agora vamos a definir o que vai ser uma função injetora, sobreinjetora e bijetora. Lembrar também que foi definido o que é uma função par, o que é uma função ímpar, na aula anterior. Ok, então, consideremos uma função. Dizemos que essa função é injetora se tomando dois elementos distintos do domínio, suas imagens têm que ser distintas. Essa é a definição de uma função ser injetora. Depois temos uma função chamada sobreinjetora se o contradomínio da função coincide com a imagem da função. E finalmente temos esse nome de uma função ser bijetora se a função f é injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Agora, bem, se a gente tiver um gráfico de uma função, por exemplo, já sabemos como reconhecer se uma curva representa o gráfico de uma função de x. Para isso usamos o teste da reta vertical. Agora, por exemplo, esse seria, talvez, deixem aqui caprichar um pouco melhor a figura. Tá? Esse seria o gráfico de uma função de x, porque satisfaz o teste da reta vertical. Agora, essa função não vai ser injetora, pois não satisfaz o teste da reta horizontal. O que fala o teste da reta horizontal? Bem, uma função vai ser injetora somente se seu gráfico é cortado no máximo uma única vez por qualquer reta horizontal. Tá? Então, aqui vemos, por exemplo, temos essa reta horizontal e está interceptando a nossa curva, que vai ser o gráfico de uma função de x, em 3 pontos. Ou seja, não está satisfazendo esse teste da reta horizontal, portanto, esse gráfico vai ser o gráfico de uma função que não é injetora. Agora, vejamos alguns exemplos. Temos essa função definida por x quadrado. Tá? Essa função é sobreinjetora, mas não é injetora. Lembrar que o gráfico da função x quadrado é a parábola abrindo-se para cima. Não satisfaz o teste da reta horizontal, é por isso que não é injetora. Tá? Não é injetora. Agora, é sobreinjetora, pois estamos vendo aqui que o contradomínio
é precisamente a imagem dessa função x². Lembrar que a imagem da função x² é todos os números não negativos, que é precisamente o contradomínio que está sendo indicado na definição da função f. Tá? Esse seria o conjunto E. Então, é sobrejetora. Bem, e olhando a definição de função injetora, também podemos reafirmar que não é injetora, pois tomando dois números distintos, por exemplo, tomando um x distinto de 0, então temos esse número x1, e consideramos o oposto de x. Esse seria outro número distinto do próprio x, porque estamos considerando que x é distinto de 0. Logo, então temos esses dois números distintos, x1 e x2, correto? Mas suas imagens estão coincidindo, certo? Porque x1 quadrado é igual a menos x1 ao quadrado. Então, é por isso que essa função não é injetora, segundo a definição, tá, apresentada. Mas, obviamente, essa definição é equivalente a esse teste da reta horizontal. Então, você pode usar a definição para ver se uma função é injetora ou não, ou pode usar o teste da reta horizontal. Aqui temos um exemplo de uma função bijetora, x³. Tá? Isso significa que a função x³ vai ser injetora e sobrejetora. Vai ser injetora, pois, se a gente lembra o gráfico da função x³, o gráfico tinha o seguinte formato, era mais ou menos algo assim, está passando pela origem. Então, esse gráfico satisfaz o teste da reta horizontal, é por isso que vai ser injetora. E também dá para ver que se tivermos dois elementos distintos do domínio, suas imagens vão ser distintas. Tá? Isso que estamos provando aqui. Estamos tomando x1 distinto de x2 e ao fazer a diferença dessas imagens, vemos que vai ser distinto de 0, ou seja, suas imagens são distintas. Agora, a função é sobrejetora. Isso é consequência de que se tomarmos um número real z, aqui no contradomínio, vemos que esse número real z vai ser a imagem de um número real no domínio. Tá? Isso estaria provando que o contradomínio coincide precisamente com a imagem da função g. Bem, então, tomando um z qualquer no contradomínio, eu afirmei que vai existir um elemento do domínio que leva o x em z. Qual seria esse elemento x? Esse elemento x vai ser a raiz cúbica de z. Tá? Isso decorre da definição da função g, que é x³. Então, essa função g é bijetora. Agora, temos um terceiro exemplo que temos essa função h, que está falando que seu domínio vai ser o intervalo fechado 1, 4 e o contradomínio vai ser o mesmo intervalo fechado. E a função, a regra da definição é raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x, se a gente lembra, o gráfico da função era, sem nenhuma restrição sobre x, era mais ou menos dessa forma. Vamos supor que aqui está 1, aqui estaria talvez 4, 2, 3, 4. E então talvez 2 estaria por aqui no eixo 2, y. Vamos por aqui. 2 talvez está aqui. 1 estaria aqui. Então, note-se que neste caso estamos unicamente nos restringindo ao intervalo 1, 4. Então, o gráfico da função h vai ser essa parte vermelha, né? Seria unicamente essa curva vermelha. Esse seria o gráfico da função h, tá? Essa parte vermelha. Agora,
Claramente, essa curva vermelha satisfaz o teste da reta horizontal. Portanto, essa função seria injetora, tá? É injetora. Agora, note-se que a imagem da função seria o intervalo 1 até 2 fechado. E, obviamente, essa imagem não coincide com o contradomínio. Então, a função h definida através da fórmula de raiz quadrada de x, tendo como contradomínio o intervalo fechado 1, 4, não vai ser sobreinjetora, tá? Pois o contradomínio não está coincidindo com a imagem. Bem, então, esses três exemplos são relacionados a esses conceitos de função injetora, função sobreinjetora e função bijetora. Muito bem, agora a gente vai passar a um novo conceito, que é o conceito de composição de funções. Lembrar que quando a gente tem duas funções, a gente podia fazer as operações aritméticas de funções, que era a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão de funções. Tá? Nos três primeiros casos, ou seja, na adição, na subtração e na multiplicação, o domínio da operação das funções era a interseção dos domínios, né? Era a interseção de A e B. Já no caso do quociente de f com AG, o domínio da função quociente era a interseção excluindo aqueles números do domínio da função g que anulam essa função g. Bem, além dessas quatro operações entre duas funções, a gente agora vai definir essa operação de composição de duas funções. Neste caso, bem, vamos a falar de composição de f com AG, que vai ser indicada com essa notação, f, uma bolinha, g, que vai estar definido num certo conjunto que vai ser o domínio natural da função composta, f com AG. Bem, como está definida, qual é a regra da definição dessa composição? Bem, aqui temos a notação para a composição e ela está definida da seguinte maneira. Primeiro, aplicamos a função que está à direita da bolinha, que seria g de x, para depois aplicar a função que está à esquerda da bolinha, ou seja, f, mas aplicamos f a g de x. Essa é a definição da composição de f com AG. E qual vai ser o domínio natural de uma função composta f com AG? Bem, vai ser o conjunto C. Esse conjunto C é... Note-se que para que essa expressão aqui faça sentido, o x tem que estar no domínio da g. Né? E por isso que temos o conjunto C vai ser aquele x que está no domínio da g. E para que faça sentido f avaliado em g de x tem que estar no domínio da função f. É por isso que tem que verificar essa condição. G de x esteja no domínio da função a. Tá? Então, essa é a definição da composição de duas funções. Neste caso, f com AG. Aqui a ordem importa. Tá? Em geral, bem, temos que a composta de f com AG não é igual à composta de g com AF. Porque, por um lado, aqui teríamos f avaliado em g de x e do outro lado é g avaliado em f de x. Que são coisas distintas. Então, vejamos exemplos para tentar esclarecer esses conceitos de composição de duas funções. Bem, aqui temos nossa função raiz quadrada. O domínio não está explícito, então temos que considerar o domínio natural. O domínio natural é todos os números maiores ou iguais que zero. Temos nossa função g. O domínio natural
não temos nenhuma restrição sobre x, então o domínio da y é todos os reais. Agora, vamos calcular f composta com a y. Por definição, é f avaliado em y de x. Y de x é 2x menos 5. Agora, f de 2x menos 5 vai ser igual a quê? Nótese que f de algo, ¿tá? En este caso, vamos a considerar x, ¿no? Es raíz cuadrada de x. Entonces, f de toda esa expresión 2x menos 5 va a ser raíz cuadrada de 2x menos 5. Entonces, esa es la fórmula da composta f con a y. Agora, se calcularmos y composta com a f, qual seria o resultado? Bem, aplicamos a definição da composição. Isto seria y avaliado em f de x. F de x é raiz quadrada de x, tá aqui. E depois y, que faz? A y toma um elemento, produz duas vezes o elemento menos 5. Então, em nosso caso, o elemento que vamos avaliar é raiz quadrada de x. Então, y de raiz quadrada de x vai nos produzir duas vezes raiz quadrada de x menos 5. E dá para ver, né? Essas expressões são distintas, não são iguais. Agora, qual é o domínio da composta f com a y? Lembrar que para que essa expressão faça sentido aqui, x tem que estar no domínio da função y, né? E y de x tem que estar no domínio da função f. Então, domínio da função y já calculamos, é R. Domínio da função f está aqui, são todos os números maiores ou iguais que 0, ou seja, y de x é 2x menos 5, tem que ser maior ou igual que 0. Daí resolvemos essa inequação, obtemos que os x que verificam essa condição são aqueles maiores ou iguais que 5 meios. Portanto, o domínio natural de f composta com a y é esse intervalo. Fechado em 5 meios, vai até mais infinito. Logo, o domínio de y composta com a f. Então, para que essa expressão faça sentido, x tem que estar no domínio da função f e também deve satisfazer que f de x esteja no domínio da função y. Agora, a gente substitui porque já conhece cada domínio. Lembra que aqui era todos os números maiores ou iguais que 0. E aqui era números reais, né? Mas, se temos um número maior ou igual que 0, raiz quadrada de x é um número real, né? Obviamente é um número maior ou igual que 0, mas é um número real. Então, essa condição aqui não dá nenhuma restrição nesse conjunto. Portanto, o domínio vai ser todos os números maiores ou iguais que 0. Outro exemplo, agora nossa função f é x² menos 4. Seu domínio, não temos nenhuma restrição sobre x, então o domínio natural é o conjunto dos números reais. Agora temos raiz quadrada de x mais 1, vai ser nossa função y. Neste caso, o domínio natural seria aquele x, tais que x mais 1 é maior ou igual que 0, e esse conjunto é esse intervalo. Agora vamos encontrar as fórmulas da composta f com a y e depois y com a f. Aplicamos a definição. Y de x está aqui. Depois temos que avaliar f a esse elemento. O que faz a nossa função f? Toma um elemento, produz esse elemento ao quadrado menos 4. Então, nosso elemento é raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 4. Aqui, bem, simplifica como, bem, sabemos, né, que podemos cortar o índice da raiz com o expoente, porque aqui o expoente está afetando, a potência está afetando a toda a raiz quadrada. Então, temos x mais 1 menos 4, x menos 3. Qual seria o domínio dessa função? Bem, o x que está no domínio da função y, tais que o y de x tem que estar no domínio da função f. X, domínio da função y é maiores iguais que menos 1.
tais que o domínio da função f tem que conter, ou y de x tem que ser um elemento do domínio da função f. Y de x é x² menos 4. Domínio da f é todos os reais. Bem, isto aqui não dá nenhuma restrição, porque, bem, essa expressão claramente vai ser um número real quando x for qualquer número real, em particular quando x for esse, ou x varia nesse conjunto. Então, o domínio natural dessa composição seria esse conjunto. Tá? Ok. Então, note-se que essa função composta f com a g, sua fórmula é x menos 3. E usando a definição do domínio natural da composição é esse conjunto de menos 1 até mais infinito. Já se houvéssemos apresentado a função h de x como x menos 3 de maneira direta, e a pergunta fosse qual é o domínio dessa função, bem, entende-se que neste caso é o domínio natural, ou seja, aqueles x para os quais a regra da função faça sentido. E neste caso, essa expressão x menos 3 faz sentido para qualquer número real. Então, nesse caso, o domínio da função h é todos os reais. Tá? Só que aqui esse x menos 3 está sendo obtida essa fórmula como resultado de uma composição de duas funções. Então, vocês têm que ter cuidado no momento de calcular o domínio de uma função composta. E, bem, agora, g composta com a f. Novamente, aplicamos a definição. Isto é, g avaliado em f de x. F de x, x² menos 4. Y, que faz? Toma raiz quadrada de x mais 1. Né? Então, nosso elemento aqui era x. Bem, tomava raiz quadrada do elemento mais 1. Neste caso, o nosso elemento vai ser x² menos 4. Y, nesse elemento, vai nos dar o elemento mais 1. Né? E isso resulta em raiz quadrada de x² menos 3. Agora, qual seria o domínio dessa composição, tá? Cuja fórmula é dada por essa expressão? Bem, aplicamos a definição. Domínio da f está aqui, todos os reais. Tal que f de x, correto? F de x tem que estar no domínio da função g. F de x é x² menos 4. Domínio da função g é esse intervalo. Ou seja, x² menos 4 tem que ser maior ou igual que menos 1. A gente substitui ou resolve essa desigualdade. Teríamos o domínio da composta y com f seriam os reais, tais que x² maior ou igual que 3. Agora, essa inequação, qual é o conjunto de solução? São aqueles que, lembrar, quando temos x² maior ou igual que um número positivo, tá? A, o conjunto de solução são aqueles x que são maiores ou iguais que raiz quadrada de a, aqui a é positivo, ou aqueles x que são menores ou iguais que menos raiz quadrada de a. É por isso que temos essas desigualdades. Mas isto aqui é a reunião desses dois intervalos. Então, esse seria o domínio dessa composta. Ok. Agora, vocês veem que temos a nossa g, essa função, e nossa função h, raiz quadrada de menos x. Bem, podemos calcular o domínio da função h, certo? Menos x tem que ser maior ou igual que 0, ou seja, isso implica que x tem que ser menor ou igual que 0. Então, seria o domínio da função h, esse intervalo. Agora, o domínio da função g, a restrição está no denominador. Temos raiz quadrada de uma expressão. Então, essa expressão, que é um polinômio, x² menos 5x mais 6, tem que ser
mayor que 0. No puede ser 0 porque teníamos un cociente por 0 que no está definido, no hace sentido. Entonces, x cuadrado menos 5 más 6 tiene que ser mayor que 0. Aí a gente fatora o nosso polinomio como x menos 2 por x menos 3 y después analizamos o sinal de esa expresión. ¿No? Y vamos a ver que esa expresión va a ser positivo cuando x está entre é menor que 2 ou quando x é maior que 3. Ok? Esse seria o domínio da função g. Bem, agora já temos os domínios da h, da função g. Podemos encontrar a fórmula das compostas y com h e h com ag e depois encontrar o domínio de cada composição. Então, aqui vemos y composta com h, aplicamos a definição, h é raiz quadrada de menos x, e agora aplicamos y a esse elemento. Bem, usando a regra da definição da y, vemos que o resultado seria essa expressão aqui. Tá? Agora, qual seria o domínio? O domínio seria, né? Lembrar, tem que ser a x, todos os x, tais que x está no domínio de h, e h de x tem que estar no domínio da função g. Mas a gente já conhece cada um desses domínios, é substituir, né? Domínio de h era os números menores iguais que 0, h de x é raiz quadrada de menos x, domínio de y era essa reunião. Tá? Aqui estamos escrevendo como uma reunião de conjuntos, que seria esses dois conjuntos, correto? Que vem desse intervalo, e esse aqui nos dá esse conjunto. E, bem, agora estamos simplesmente, esse seria, né? Esses raiz quadrada de menos x, que são menores que 2, raiz quadrada de x maiores que 3. Agora, isto vai nos dar menos x menor que 4, e aqui nos vai dar menos x maior que 9. Consequentemente, x vai ser maior que menos 4 ou x vai ser menor que menos 9. E, bem, esse conjunto é a reunião desses dois intervalos. Tá? Porque, note-se que temos que o x tem que estar nesse intervalo, ou seja, temos de menos infinito até 0, e também temos que x é maior que menos 4. Então, x maior que menos 4. Qual a interseção? Seria esse intervalo de aberto em menos 4, fechado em 0. E, similarmente, desse conjunto, nós obtemos esse intervalo. Tá? Agora, h composta com ag, novamente, podemos usar a regra da definição. A gente substitui y de x, agora aplicamos h. H fazia o quê? H de algo, h de um triângulo, era raiz quadrada de menos o triângulo. Então, seria raiz quadrada de menos toda essa expressão. Ok? Mas, bem, vocês podem ver o seguinte, que aqui teríamos raiz quadrada de menos 1 dividido por algo que vai ser maior que 0. Então, isto aqui seria um número negativo. Raiz quadrada de um número negativo não faz sentido, não está definido. Então, já podemos ver que o domínio dessa composição seria o conjunto vazio. E isso também pode ser visto olhando a definição do domínio natural da composta H com AG. Se a gente substitui, vamos ter que o x tem que estar no domínio da G, que seria esse conjunto, tal que y de x tem que estar no domínio da função h. O domínio da função h era os números menores iguais que 0. Mas y de x, se vocês olham, qual era a definição de x? De y de x era um número maior que 0, né? Porque tem 1 sobre raiz quadrada de uma expressão. Raiz quadrada sempre vai ser positivo. Então, y de x é maior que 0. Então, y de x nunca vai ser menor ou igual que 0. E por isso que temos que esse conjunto é o vazio. Dessa forma, o domínio da composta H com AG é o conjunto vazio. Tá? Essa regra de definição não faz sentido.
Bem, agora, já tendo visto exemplos de composição de funções, a composição de funções vai nos permitir introduzir um novo conceito que vai ser o conceito de função inversa. Se a gente tem uma função, tá? Essa função é chamada inversível se existir uma outra função, tal que, neste caso, note-se que o domínio da f é D e o contradomínio é o conjunto E. Já essa função g está tendo o domínio, vai ser precisamente, tem que ser o contradomínio da função f, e seu contradomínio da função g tem que ser o domínio da função D. Então, f é inversível se existe essa função g, ou se existe alguma função g, tal que, ao fazer a composição de f com a g, avaliado bem, em um elemento, o resultado deve ser esse mesmo elemento. Tá? E isto tem que ser válido para todo y que está no domínio da função g. E similarmente, ao fazer a composição de g composta com a f, avaliado em qualquer elemento do domínio da função f, deve ser o resultado o próprio elemento do domínio da função f. Então, essa é a definição de uma função ser inversível. Temos que garantir que exista uma certa função que verifica essas duas condições. E essa função g, que aparece na definição de função inversível, comumente é chamada de função inversa da função f. Esse é o nome que a gente dá para a função g. E geralmente para a notação de função inversa usamos essa expressão f menos 1. Tá? Então quando vocês veem f menos 1, devem entender que se refere à função inversa da função f. Em outras palavras, ao fazer a composição de f com a inversa, num elemento do domínio da inversa é igual a x, e também composta da função inversa f com a própria f, num elemento do domínio da função f, é o próprio elemento do domínio da função f. Tá? E, bem, aqui temos uma observação. Se uma função é inversível, ou seja, existe uma função que verifica essa condição, essas duas condições. Aqui a observação fala que, bem, alguém pode pensar que exista mais de uma função que satisfaça essas duas condições, mas pode ser provado rigorosamente que, de fato, somente existe, se a função for inversível, somente existe uma única função que verifica essas condições. Tá? E, bem, a outra observação é que ter cuidado com essa expressão, essa notação. Isto aqui, lembrar que representa a notação para função inversa de f. Não significa f elevado, bem, o menos 1 aqui não representa uma potência. Tá? Ou seja, f menos 1 de x não significa 1 dividido por f de x. Se a gente quer expressar isto como potência, seria fx a menos 1, né? Essa seria a notação apropriada para 1 sobre f de x. Ok? Percebam a diferença. E, bem, a gente vai dar um exemplo de função inversível. Essa função x cubo é inversível, pois aqui já estou apresentando de maneira direta qual seria a função inversa. A função inversa seria raiz cúbica de x. Fazendo a composição f com a g, temos avaliado em x, vai dar x. E se aplicamos ou calculamos g composta com a f em x,
vemos que o resultado dá o próprio x. Então, essa g é a função inversa dessa f. Tá? É por isso que usamos essa notação. Função inversa da f é raiz cúbica de x. Agora, temos o seguinte resultado que permite ou proporciona afirmações equivalentes. Suponhamos que temos uma função, então essa função é inversível. Isso é equivalente a que a função seja bijetora, ou seja, a função é injetora e sobrejetora. E essas duas afirmações também são equivalentes a, ou seja, cada uma delas é equivalente a função ser sobrejetora e monótona. Tá? Lembrar que significava monótona, que a função é crescente ou decrescente. Tá? Bem, vimos que essa x cubo, se vocês lembram um dos primeiros exemplos na aula de hoje, vimos que essa função era bijetora, certo? Era injetora e sobrejetora. Agora, essa função x cubo, já sabemos que é sobrejetora e é monótona. Neste caso, é uma função crescente. Dá para ver que à medida que x aumenta, os valores de x crescem, tá? Ou seja, os valores de x, quando vamos de esquerda para a direita, os valores de y estão crescendo, né? Estão aumentando. Tá? Isso seria um exemplo que bem, verifica, ou seria um exemplo para justificar que, bem, dá para acreditar esse resultado, tá? Que essas afirmações são equivalentes. Bem, aqui em nossa disciplina, o objetivo não é provar rigorosamente todas as afirmações, é tentar aprender resultados ou técnicas para poder resolver problemas, ok? Bem, obviamente também aprender conceitos, né? Esses conceitos sempre são a base para construir qualquer teoria. Ok, então temos esse resultado. E agora, vejamos outro exemplo para tentar esclarecer o conceito de função inversível. Temos essa função dada por x quadrado. Tá? Essa função já sabemos que não é bijetora, pois não é injetora. Não satisfaz o teste da reta horizontal. Interseta uma reta horizontal, interseta em mais de um ponto. Então, como não é bijetora, não está satisfazendo essa condição. Então, equivalentemente, devido a esse resultado, essa função x quadrado não é inversível. Tá? Não vai ser inversível. Porém, se agora considerarmos a mesma regra da definição, só que agora estamos mudando o domínio e, bem, o contradomínio, tá? Note-se que tem a mesma regra da definição, mas as funções são distintas porque o domínio já é distinto. Então, essa função g agora, qual seria seu gráfico? Seu gráfico simplesmente seria essa metade, tá? Da parábola, a metade que está à direita. Dá para ver que vai ser injetora porque satisfaz o teste de reta horizontal. Qualquer reta horizontal vai interceptar no máximo um ponto, num único ponto, o gráfico. E também é sobrejetora, pois a imagem dessa função são todos os números reais maiores ou iguais que zero, que está coincidindo com o contradomínio. Então, é bijetora. Ao ser bijetora, equivalentemente, a função vai ser inversível. Ou seja, podemos calcular sua função inversa. E qual é a fórmula da função inversa? Neste caso, talvez seja intuitivo saber qual seria a inversa, né? Qual é a operação inversa de elevar ao quadrado? É tomar raiz quadrada. Então, a função inversa da g é
raiz quadrada de x. E dá para verificar, né? Fazendo, por exemplo, y a menos 1. Bem, função inversa de y composta com a y avaliada em x seria inversa da y de x é x quadrado, e agora tomamos raiz quadrada de x quadrado. Isto em geral é igual a valor absoluto de x. Mas note-se que x está no domínio da função y. Domínio da função y são maiores ou iguais que zero. Quando temos um número maior ou igual que zero, o valor absoluto desse número é ele mesmo, da x. Similarmente, vocês podem verificar que y composta com essa que, bem, é a inversa da y, avaliado num elemento, vai dar o próprio elemento. E aqui estamos apresentando um roteiro de como achar a função inversa de uma função inversível. Se já sabemos que temos uma função inversível, ou seja, existe sua função inversa, quais são os passos para determinar a fórmula da função inversa? Então, temos 3 passos. De maneira geral, temos esses 3 passos. Primeiro escrevemos essa igualdade, y igual a f de x. Tá? Agora, o segundo passo, talvez seja o mais importante, é tentar isolar x nessa equação. Tá? Dessa forma, vamos obter x igual a uma expressão em termos de y. Ok? Isso, bem, como que está aqui entre parênteses, isso, se for possível, porque algumas vezes não vai ser possível isolar x. Depende da função em particular. E, bem, qual seria a fórmula da função inversa? Para finalizar, uma vez que a gente escreveu x em termos de y, vamos supor que deu uma função de y, então depois a gente troca y por x. Então, trocando y, isto seria após o passo 2, né? Trocando y por x daria y igual a y de x. Então, esse de y de x vai ser precisamente a fórmula da função inversa. Então, aqui o y é precisamente a função inversa da f. Esses são os 3 passos para poder calcular a fórmula da função inversa. Aqui com uma condição no passo 2, né? Talvez em alguns casos não seja possível isolar x a partir dessa equação. Mas em todos os exemplos e exercícios propostos que eu estou colocando nesta aula, sempre vai ser possível isolar x. Então vejamos um exemplo. Temos essa função. Essa função vai ser inversível, tá? Porque vai ser bijetora. Então, como encontrar a fórmula da função inversa? Então, seguimos a receita. Primeiro passo é escrever y igual a f de x, está aqui. O segundo passo é, a partir dessa equação, isolar x. Então, isolando x, neste caso não é muito difícil. Seria y mais 4 igual a 2x, depois 2 passa para dividir, temos x igual a y mais 4 dividido por 2. O terceiro passo seria trocar x por y, né? Trocamos x por y, teríamos trocando y por x, temos essa expressão, trocando x por y, temos y. Y igual a essa expressão. Então, essa expressão aqui seria precisamente a fórmula de função inversa de f. Ok? E aqui estamos apresentando os gráficos da função f e da função inversa da f. Está nessa figura. F, figura 2. Ok, está aqui. O gráfico da função f é o que está em vermelho, tá? E o gráfico da função inversa é a que está a reta em cor azul. Agora, esses dois gráficos têm uma particularidade
é que se a gente traça ou esboça a reta y igual a x, dá para ver que a reta vermelha refletida ao longo dessa reta y igual a x, a reta tracejada, vai nos dar essa reta azul, ok? Mas isso não é coincidência. Acontece de que sempre podemos obter o gráfico da função inversa a partir do gráfico da função f, refletindo esse gráfico da função f em torno da reta y igual a x. Tá? E aqui estamos dando um exemplo. Temos esse gráfico da função f e suponhamos que o problema, um problema seja determine a partir desse gráfico da função f, determine o gráfico de sua função inversa. Então a gente faz o quê? Vai refletir esse gráfico em torno dessa reta y igual a x. Isso aqui, y igual a x. Refletindo, a gente obtém essa curva. Então esse seria o gráfico da função inversa. Tá? Então tem essa propriedade importante para saber o gráfico de uma função inversa a partir do gráfico da função f. Agora, mais um exemplo. Temos essa função. Podemos ver que essa função vai ser inversível. Ok? Vai ser injetora e vai ser sobreinjetora sobre sua imagem. A sua imagem vai ser todos os reais menos. Aqui seria menos o número 2. Tá? Note-se que o domínio é todos os reais, excluindo o número 1. Aí como obtemos a imagem? Bem, essa expressão pode ser escrita dessa forma. E vemos então que nunca vai tomar, a função f nunca vai tomar o valor 2, né? Porque sempre temos algo aqui que estamos somando, seja positivo ou negativo, então nunca vai ser 2. É por isso que a imagem vai ser todos os reais menos o número 2. Então, essa expressão é uma função bijetora nesses conjuntos, né? D sendo o domínio e E sendo a imagem da função. Agora, ao ser bijetora, a função é inversível. Como calculamos sua inversa? Note-se que a função inversa troca os conjuntos, o domínio e a imagem, né? Troca esses conjuntos. O E passa a ser o domínio da função inversa e o D, que era domínio da função D, passa a ser a imagem, tá? A imagem da função inversa. Então, o primeiro passo era escrever y igual a função. Y igual a função, tá? Isso aqui. O segundo passo era isolar x. Bem, a partir dessa equação, tentamos isolar x. Claramente temos essa igualdade. Agora multiplicamos por x menos 1 ambos lados. Temos isto. Y menos 2 passa para dividir. Temos essa igualdade. E agora x, ou menos 1, passa à direita com sinal positivo. Temos essa expressão. E fazendo a operação aqui, obtemos y mais 3 dividido por y menos 2. Agora, temos isolado com sucesso x. E o terceiro passo era trocar x por y, né? Trocando x por y e y por x. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da função inversa. Tá? Bem, então, e os gráficos estão apresentados aqui nessa figura 3. O gráfico da função f está em cor azul. E, bem, a gente pode obter o gráfico da função inversa refletindo a curva azul em torno da reta y igual a x. Isso vai nos dar a curva vermelha, que é o gráfico da função inversa da função f. Tá? E com esse exemplo, vamos a fechar a nossa aula número 4. Vocês podem tentar fazer esses exercícios propostos para reforçar a
os conceitos apresentados nesta aula. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.